Então, estava aqui conversando com alguns amigos e dentro dessa conversa surgiu o que é a vida, como que podemos modificar a nossa vida. Nessa conversa, nesse diálogo com os amigos, conseguimos concluir que a vida é um movimento, nós não podemos estar parados, né? E então nós, conversando um pouco mais, vimos que hoje na sociedade em geral, na grande mídia, nas plataformas digitais, se fala muito sobre mudança de vida, né? Quais são os, quais são os passos a passos que eu devo fazer para mudar a minha vida? Primeiro que não tem um passo a passo, né? O que pode ter é ferramentas que nós utilizamos. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer para mudar a nossa vida é saber quais ferramentas que eu tenho e quais eu posso utilizar e como eu posso utilizar essas ferramentas de maneira máxima, com a sua potencialidade. Mas o mais interessante quando se fala da vida é que a vida não é apenas um momento, é um conjunto de fatores, um conjunto de elementos culturais, sociais, financeiros, psicológicos, emocionais. E quando um desses elementos está prejudicado, isso reflete no conjunto, se reflete no todo. Então, em vez de nós queremos resolver a vida na sua totalidade, a gente poderíamos entender quais dessas áreas, quais desses elementos estão mais fragmentados. O que nós poderíamos, então, rever e fazer um diagnóstico daquilo que de fato está prejudicado. Qual dessas áreas requer um pouco mais de atenção? A área financeira, a área psicológica, a área emocional, a área familiar. Qual dessas áreas está mais prejudicada? Uma vez que nós identificamos qual é essa área, nós podemos de fato então trabalhar em cima dessa área para poder melhorar o conjunto. E lembrando sempre que a vida é mais do que um momento, né? A vida é um conjunto. Então não é porque um desses elementos, uma dessas esferas da nossa vida está ruim, que significa que nós temos uma vida ruim, né? E o mais gostoso da vida é saber que nós estamos vivos, né? Porque dentro dessa conversa com os amigos, a definição de vida foi muito interessante. Que vida nada mais é do que um movimento. Uma vez que você parou de movimentar, você está morto, está sem vida, né? E movimento é de uma maneira totalmente diferente. Não é movimento enquanto deslocamento, eu saio do ponto A para o ponto B, mas sim movimento enquanto um círculo, aquilo que está sempre acontecendo de várias maneiras e várias formas. Então, a nossa vida, esse círculo está sempre repetindo. Se nós pegarmos para ver, nós esperamos muita coisa extraordinária da nossa vida, mas a nossa vida, ela se dá nas maneiras mais simples, mais singelas. Então, às vezes nós esperamos grandes coisas, grandiosas e nada, mas a vida, ela é composta por coisas simples. Lembro de um pensador grego que todo mundo falava que ele era um grande homem, fazia as coisas extraordinárias e chamou a atenção de muitas pessoas para poder visitar. E chegando lá, as pessoas queriam ver essa coisa extraordinária que ele fazia. Ele simplesmente estava lá, numa noite de frio, aquecendo-se no fogo. Então, o extraordinário da nossa vida acontece no simples. Mas antes de ver nós temos que perceber esse simples de todas as maneiras. Qual é a maneira que nós percebemos a vida? Como que ela se manifesta? E quais são as ferramentas que eu tenho utilizado para poder viver? E além de nós devemos procurar sempre viver e não sobreviver. Então, se eu quero mudar a minha vida, a primeira coisa que eu devo fazer é tentar entender quais ferramentas eu tenho e qual das dimensões da minha vida ela está mais prejudicada, requer um pouco mais de atenção. É a familiar? É a financeira? É a emocional? Ou é o social? Uma vez que você entendeu essa dinâmica, você consegue então aprimorar todas as outras.